Muito bem, nós estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema esse trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Sabemos que nos últimos dias o Império do Mal irá crescer, né? Como Jesus disse, seria como nos dias de Noé, a iniquidade se multiplica. E Jesus também disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Hoje estamos vivendo dias que o certo parece que é errado e o errado virou certo. Hoje nós vamos estudar na lição 8 acerca do transgênero. Que transrealidade é essa? Transgênero, que é o que estão divulgando por aí, e que transrealidade é essa que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, vamos para a lição de número 8, sempre lembrando que nós estamos sempre 2 semanas atrasadas, devido à demora de a revista chegar aqui nos Estados Unidos, né? Hoje seria, na verdade, lição de número 10, mas nós vamos cobrir a lição de número 8. Vamos lá, você pode também assistir as outras lições no nosso canal do YouTube, PR Eugênio Piacentini, ou canal da Bíblia, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Vamos ao texto áureo da nossa lição, é o texto clássico de Gênesis, capítulo 2, verso 24, onde diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma carne. Note que é o varão com a mulher, e não varão com varão, ou mulher com mulher. O texto, é claro, deixará o varão a seu pai e mãe também, e apegar-se-á sua mulher. Portanto, o relacionamento bíblico é sempre um relacionamento heterossexual e nunca é homossexual. A verdade prática é que a sexualidade bíblica é heterossexual e biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Foi Deus que criou macho e fêmea. Vamos ao texto bíblico da nossa lição, que é Gênesis capítulo 2, verso 7. Fala da criação do homem e depois da mulher. Diz assim Gênesis 2, 7, depois estaremos lendo do verso 18 a 25. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Verso 18 agora, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para esse ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Que texto maravilhoso, que mostra o propósito de Deus ter feito a mulher
como uma disjuntora para andar lado a lado do homem. Ao tirar da costela, que se encontra próximo ao coração, ensina que a mulher foi feita para ser amada pelo homem. Também, ao tirar da costela, que fica um pouco abaixo do braço, significa que a mulher foi feita para ser protegida pelo homem. E também foi feita como uma auxiliadora, uma adjuntora que tivesse lado a lado com o seu esposo. Deus criou a mulher com o propósito de um relacionamento heterossexual e, através desse relacionamento, pudesse se procriar, não é? Todos nós que nascemos de uma mãe, de um relacionamento com um pai. Portanto, o propósito de Deus na criação do ser humano foi que eles pudessem crescer, multiplicar. Os relacionamentos homoafetivos são relacionamentos híbridos que não produzem nada, não é? São relacionamentos que param por ali, mas o relacionamento de um homem com a sua mulher, esse sim produz o fruto, e o fruto é outro ser humano. Então vamos à introdução dessa lição. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação quando nascem, de forma para se relacionarem homem com mulher. No entanto, hoje vivemos a desconstrução dos valores e uma revolução sexual que apresenta novas formas de sexualidade, e dentre elas vem a transgeneridade. Nessa lição, nós veremos a característica desse fenômeno e a visão bíblica do sexo, do gênero e dos efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo aqui é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano de viver de maneira coerente com o propósito divino por meio do seu sexo biológico, a procriação. A palavra-chave da lição aqui é transgênero. Vamos, primeiro ponto, compreendendo o pensamento da transgeneridade. Identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, a partir da década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram então a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura do sexo. E essa cultura, e não pelas características biológicas do sexo. Assim, esses argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam os que defendem a ideologia de gênero que o gênero e a orientação sexual não são determinadas apenas pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais que são impostos pelo contexto cultural e social, e não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, eles validam qualquer comportamento sexual, para eles é válido. Vamos falar agora dos ponto 2, do cisgênero e transgêneros. Nos estudos de gêneros, há dois termos que são usados. Primeiro, o cisgênero e transgênero. Cisgênero refere-se a uma pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea que é nascida com a sua genitália feminina e que se reconhece mulher, e o macho que também é nascido com a sua genitália masculina, que se reconhece como homem.
Então, nesse caso, eles são chamados de cisgênero. Transgênero, ou a disforia de gênero, classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, um indivíduo que nasce com a genitália masculina, mas que se assume como mulher, ou que nasce com a genitália feminina, mas se assume como homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identifica com um gênero diferente do seu sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBT. E agora já acrescentaram mais algumas letras. LGBT, QIAPN, positivo. Essa cosmovisão ratificada de ideia e de identidade de gênero independe do sexo biológico. Então, nós vamos ter a transgênero e a sexualidade. Para os especialistas na orientação sexual de uma pessoa, é identificado de acordo com o gênero em que ela se identifica, a saber, o gênero por onde ela sente atração sexual. Heterossexual, no caso, sente atração pelo gênero oposto. O homossexual, quanto é a atração pelo mesmo gênero. Existe o bissexual, que sente atração por ambos os gêneros. Existe o assexual, que quando não existe atração por gênero algum. Existe também o pansexual, que sente atração que não depende do gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias e que não se encaixam em nenhum gênero, nem no masculino, nem no feminino. Desse modo, com essa ideologia, não há conexão entre sexo biológico e gênero. Uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual, e alguns vão até com animais. A sinopse do tópico 1 é que o fenômeno da transgeneridade tem a ver com o questionamento da identidade de gênero. Vamos ao ponto 2 da nossa lição de hoje, reafirmando a visão bíblica de gênero. Número 1, a constituição biológica. Do hebraico Adão, ou Adarã, o homem foi formado do pó úmido da terra. Gênesis capítulo 2, verso 7. Nosso Senhor aqui ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez, macho e fêmea. Marcos capítulo 10, verso 6. Na nossa declaração de fé, professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias. Uma, a física, que é o seu corpo, e 2 substâncias que consideramos imateriais, que seria o espírito e a alma. 1 Tessalonicenses 5:23. Alguns dizem que espírito e alma são a mesma coisa. Nós, porém, fazemos distinção entre o espírito e a alma. O espírito, que seria o sopro, e a alma, que seria a psique do ser humano. Desse modo, o corpo físico é o invólucro dessas partes imateriais. Gênesis 35:18 e Daniel 7:15. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado quando nasce, homem ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina os cromossomos sexuais XY determina o sexo masculino, macho, e o XX determina o sexo feminino, que seria fêmea. Quanto à constituição moral,
O homem foi criado, entre outros aspectos, à imagem e à semelhança. E cremos que essa imagem e semelhança se identifica com a imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado veio corromper a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados, segundo a semelhança moral original, conforme Efésios 4, 22 a 24, renovando do novo homem, que é Cristo em nós. Colossenses capítulo 3, verso 10 também. Essa renovação é a obra do Espírito Santo que vai operar interiormente e vai promover a santificação do espírito, da alma e do corpo, que devem ser conservados irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor Jesus. Assim, os salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, Romanos 6,12. Desse modo, práticas sexuais ilícitas são proibidas, Êxodo capítulo 20, verso 14, Romanos capítulo 1, verso 26 e 27. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual é uma afronta ao corpo e que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, porém aquele que se prostitui peca contra o seu corpo, e que o corpo é o templo e a morada do Espírito Santo, e que nós não somos de nós mesmos, mas agora pertencemos ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 a 20. Vamos ao terceiro ponto, a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Deus fez parte da criação original de Deus, o macho e a fêmea, o homem. Portanto, deve se unir sexualmente em uma só carne com a sua mulher. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução, Mateus capítulo 19, verso 4 a 6. Portanto, o relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca de uma realização conjugal e também na procriação da espécie. Eclesiastes 9:9, Salmos 127, verso 3, que diz que o fruto do ventre é o galardão do Senhor. A união, portanto, deve ser monogâmica. Com uma pessoa deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Portanto, não é as suas mulheres. E ela deve ser heterossexual, conforme o modelo bíblico de sexualidade. Desse modo, o plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são apenas meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Portanto, a sinopse, tópico 2 da nossa lição, mostra que a visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica, moral e da sexualidade. Vamos ao ponto 3. Quais são os efeitos dessa ideologia transgênero? Primeiro, a depreciação da heterossexualidade e a promoção da homossexualidade, visto que o modelo de sexualidade nas escrituras é heterossexual, conforme Gênesis 2:24, Mateus 19:5, Marcos 10:7 e Efésios 5:31. No entanto, esses ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser usado em depreciação da prática heterossexual. Essa é uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher, como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade,
Ou seja, eles chamam de heteronormatividade, que é já um termo doutrinador, e é um sistema que mostra que esse sistema é opressor e normatizador, em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, eles acusam os héteros de preconceitos, chamam-os de preconceituosos, de discriminadores, de transfóbicos. São os termos que são usados para atacar aquelas pessoas que defendem o relacionamento entre um homem e uma mulher. E aí vem a construção das narrativas que fazem. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém, se sentir homem ou mulher, deve sobrepor os aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a satisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual, que seria as cirurgias que se fazem para mudar de sexo. E eles apresentam isso como pretensa solução. Isto é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e de adolescentes. Na busca de uma aceitação social, eles divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. Do outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, American College of Pediatricians, publicou que conflitos entre a mente e o corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, que seria a mente, com o sexo anatômico, biológico, que seria o corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebros masculinizados. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Romanos 9:20. A linguagem neutra, o movimento LGBTQIAPN, requer a inserção de uma terminologia neutra, ou seja, não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas aqui consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir vogais a e o na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para também atender à ideologia de gênero. Isaías 5, verso 21. Ai dos que a mal chamam bem e bem chamam mal. Vamos ao sinopse, tópico 3. Os efeitos da ideologia transgênica promove uma agenda completamente anticristã, de ataque àquilo que a palavra de Deus nos revela. Para concluir essa lição, o sexo, o gênero e a sexualidade fazem, na verdade, parte da constituição anatômica e fisiológica que foi instituída divinamente. Nas escrituras, nos apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, o macho e fêmea, ou masculino e feminino, de acordo com Gênesis 1:27. No término da criação, depois de haver criado macho e fêmea, diz a Bíblia que viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, verso 31. Deus não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade,
Portanto, ninguém nasce pré-determinado a identificar como transgênero. O que acontece é que muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará, disse Jesus. Portanto, nós temos que entender e aceitar aquilo que a Bíblia nos ensina e não o que a sociedade quer nos impor como regra. E se principalmente quando essa sociedade vai totalmente contrário aos princípios instituídos pela própria palavra de Deus. Vamos então à revisão do conteúdo dessa lição, que eu espero que você tenha entendido um pouco mais desse transgêneros que eles ensinam. E vamos à revisão. O que o gênero identifica? A resposta a essa primeira pergunta é que o gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Vamos à segunda pergunta que nós falamos nessa lição. O que significa cisgênero? Bom, a resposta agora, o termo cisgênero refere-se à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea que nasceu com a sua genitália feminina e que se reconhece como mulher, e o macho que nasceu com a sua genitália masculina que se reconhece como homem. Portanto, o homem que é homem e a mulher que é mulher é chamado de cisgênero. Terceiro, pergunta: o que o corpo físico é em relação às partes imateriais do ser humano? Bom, o corpo físico é o invólucro que tem as partes imateriais, onde existe o espírito e a alma. Portanto, o verdadeiro ser está no espírito e na alma, e o corpo é apenas a parte material que vemos de um ser que, na verdade, é espiritual e que é uma alma, não é? Que é o homem. E quando eu falo homem, estou incluindo homem e mulher. Muito bem, vamos à quarta pergunta. O que sempre fez parte da criação original de Deus? O que sempre fez parte da criação original de Deus, o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Por isso que a genitália masculina e a feminina são diferentes e são feitas uma para se encaixar com a outra. Quinta e última pergunta. Cite pelo menos um dado do estudo dos pediatras americanos que contraria a ideia de redirecionamento sexual. A resposta seria: conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, ou seja, da mente com o sexo anatômico do corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo, de acordo com os pediatras norte-americanos. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa lição e que você possa estudar mais sobre essa tal ideologia de gênero, que é um verdadeiro ataque contra aquilo que a Bíblia nos ensina em sua palavra. E por isso é que esse pessoal odeia tanto a Bíblia, e quando eles aparecem fazendo movimentos, rasgam a Bíblia, fazem coisas contrárias às Escrituras. Na próxima semana, nós iremos estudar a lição 9, onde nós vamos dar uma visão bíblica do corpo. Não perca a próxima semana, uma visão bíblica do corpo. O que realmente a Bíblia nos fala acerca do nosso corpo. Olha, que Deus abençoe a você e que você seja um estudante assíduo da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, na minha opinião, é a maior escola bíblica do mundo, porque você estuda e nunca se forma. O problema de muitos cristãos hoje é não participar da escola bíblica. Ficam correndo somente atrás de profecias,
de outras coisas, em vez de estudar a santa e gloriosa palavra de Deus. E aonde que a gente estuda? Na escola bíblica dominical. Portanto, Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e tenha aprendido algo mais e que você subscreva o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, entre lá no canal, são mais de 4.800 vídeos com conteúdos bíblicos para você mergulhar no seu conhecimento bíblico. Entre no nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus e até a próxima aula, lição de número 9 da Escola Bíblica Dominical. Amém e amém.